Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 5º domingo da Páscoa. Que com o auxílio da proteção de Jesus alcancemos as alegrias eternas. No Evangelho deste domingo, ouvimos uma exortação de Jesus aos seus discípulos. Cristo pede para os apóstolos não se angustiarem, pois ele iria embora para preparar a morada que o Pai Celestial já havia criado para cada um deles. Nosso Deus tem um local especial e reservado para nós, e Ele deseja muito que encontremos o caminho para Ele. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a palavra de Deus que nós ouvimos nos faz olhar para as coisas de cada dia e talvez aprender a vivê-las um pouquinho melhor. E depois a palavra de Deus nos faz levantar a cabeça, erguer os olhos e contemplar o horizonte da nossa vida. Primeiro a gente olha para o dia a dia, depois a gente olha para o alto. É quem olha para o alto e depois não volta para as coisas pequenas do dia a dia, não percebe que a luz de Deus se reflete toda aqui. Por outro lado, quem olha só para as coisas do dia a dia e esquece o horizonte da sua alma, pode se sentir prisioneiro da rotina. A gente precisa de vez em quando fazer isso e depois fazer isso. Olhar com uma palavrinha que o pessoal hoje em dia gosta bastante, olhar com foco para as coisas de cada dia e depois olhar com amplidão para os horizontes que Deus abre para a nossa alma. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, como acontece durante o tempo pascal, é uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos. O trechinho que a gente ouviu hoje começa com uma frase muito legal.
E a frase é mais ou menos assim: Deus abençoava a igreja em Jerusalém, e a igreja crescia cada dia mais. E ao mesmo tempo, os cristãos que não eram de origem judaica, mas que eram de origem grega, ou seja, aqueles que vinham de outras regiões, que não eram provenientes da própria Judeia, eles começaram a se queixar, porque eles tinham a impressão de que os seus pobres, as suas viúvas, tinham menos atenção do que as viúvas e os pobres que eram de origem da própria Judeia. Então, o quadro que o livro de Atos dos Apóstolos pinta para a gente hoje é o seguinte: a igreja crescia e começavam a aparecer problemas. A igreja se expandia e as pessoas começaram a reclamar, achando que alguma coisa não ia muito bem. E eu acredito que já é uma primeira lição para a gente hoje. Irmãos, tudo aquilo que cresce gera problemas. Se você não quer ter problemas, eu só posso dar uma dica para você: vá para casa, vá para debaixo da cama e fica, e deixa o tempo passar. Porque se você está disposto a viver, se você está disposto a crescer, se você está disposto a desabrochar os dons que Deus deu a você, cuidar de pessoas e caminhar com elas, fatalmente, problemas vão pintar na sua vista aí. Alguma coisa não vai estar legal, alguma coisa vai parecer que está trazendo, como a gente diz, apurrinhação, porque crescimento também tem a ver com isso. Tudo aquilo que está se movendo, tudo aquilo que tem vida, também tem ajustes a ser feito, também não tem por onde fugir. A única maneira de você não ter problemas é fugindo de viver, mas eu acho que não é uma boa ideia. A igreja crescia e os problemas começaram. Também vai ser assim em casa. Nossa família está caminhando, os filhos estão crescendo e problemas novos vão chegar. Você começa num novo trabalho, você começa um novo empreendimento e você começa cheio de planos, mas você pode ter certeza que vão aparecer desafios, alguns que talvez você não tenha planejado. E mesmo na nossa igreja é assim. Se tem muita gente, vai ter problema. Alguém não vai gostar de uma coisa, alguém vai se estranhar com outro, vai sujar um negócio, vai quebrar outro. A outra opção era que não tivesse ninguém. Mas onde tem gente, as coisas precisam constantemente se ajustar para crescer. Isso para a gente significa problema. Não tem muito estresse com isso não. Vamos aprender a lidar com esse negócio. Bom, a queixa era que as viúvas e os pobres de origem grega, eles estavam sendo um pouquinho deixados de lado, sendo preteridos em detrimento dos pobres e das viúvas de origem judaica. Não sabemos se isso de verdade estava acontecendo, mas era a impressão que aquelas pessoas tinham. Bom, eles começaram a reclamar com os apóstolos. Os apóstolos, então, ouviram a reclamação. Primeira coisa boa, os apóstolos sabiam ouvir reclamações. Precisava haver ajustes. Os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo dá para a gente uma fineza de percepção, de atenção, que faz a gente notar essas coisas. Bom, precisamos de ajustes, ok, digam o que está havendo. E então contaram a eles. Os apóstolos perceberam que eles não podiam tomar o problema para eles e resolvê-lo. Imagina se é um problema em que parece que os pobres dos de origem grega estão sendo prejudicados, então os apóstolos poderiam pensar, a gente vai resolver o negócio agora.
A gente vai lá servir os pobres. A gente vai ver a quantidade de coisa que está indo para cada um. Mas os apóstolos perceberam, se a gente tentar puxar para a gente a solução do problema, a gente vai se sobrecarregar e a gente vai deixar de fazer aquilo que é a nossa parte. E a parte dos apóstolos era orar, buscar direção de Deus e dar a palavra ao povo. E nisso os apóstolos também ensinam algo legal para a gente. Nem sempre dá para a gente trazer tudo para a gente. Nem sempre a gente pode resolver tudo com o risco de a gente se sobrecarregar. Os apóstolos sabiam o que Deus pedia deles. Outras coisas poderiam ser feitas, mas se eles fizessem outras coisas, deixando de lado o que Deus pedia deles, que era orar, receber direção do alto e ensinar o povo, se eles fizessem outras coisas e descuidassem disso, bom, eles estariam fazendo algo bom, mas estariam abrindo mão de algo que ninguém poderia fazer no lugar deles. Irmãos queridos, a gente tem que constantemente estar atento. Qual é a missão que Deus me deu? O que o Senhor tem pedido de mim? O que se eu não fizer, ninguém pode fazer aqui? E por outro lado, se eu pedir para alguém, se eu contar com a ajuda de alguém, isso pode ser feito? Então, quem sabe, eu preciso também aprender a contar com outros, pedir ajuda. Quem sabe? Os apóstolos não se sobrecarregaram, mas eles perceberam uma coisa muito boa. Espera aí, as pessoas que estão reclamando com a impressão de que estão sendo deixadas de lado são os cristãos de origem grega. Pois então, eles estão apontando o problema, eles vão ajudar na solução. Os apóstolos escolheram 7 homens desse grupo e abençoaram a eles para que eles cuidassem daquilo que o povo precisava. Quando se faz aquela lista de homens que foram abençoados pelos apóstolos para serem os primeiros diáconos, talvez você não perceba, mas os nomes que aparecem, Estevão, Prócoro, Nicanor, Pármenas, são todos nomes gregos. O que significa isso? Foram os gregos que trouxeram o problema? Beleza, são eles que vão ajudar na solução. 7 homens desse grupo, venham cá, Deus abençoe vocês, agora vão lá e cuidem deles. Porque se vocês estão tendo a impressão de que as viúvas e os pobres de vocês estão sendo descuidados, cuidem. E aqueles 7 homens foram os primeiros diáconos da igreja. Irmãos, quem sabe a gente também podia aprender algo com isso. A nossa tarefa não é só apontar problema. Às vezes a gente precisa descobrir que um pouco da solução também passa pela gente. Aqueles homens, aqueles fiéis, tinham trazido aos apóstolos uma dificuldade. Algo precisava ser feito, algo tinha que mudar. Ok, mas os apóstolos perceberam, vocês podem ajudar na mudança, então venham cá. Se os apóstolos tivessem ficado chateados porque eles tinham trazido um problema e tivessem dito, tá bom, vão embora, a gente vai dar um jeito. A tendência da gente é quando alguém traz alguma coisa que a gente não gosta, a tendência da gente é se afastar, né? Se os apóstolos tivessem feito isso, ao contrário, ok, vocês trouxeram um problema, mas a gente está vendo que vocês também vão ser solução, vem mais para cá. A coisa caminhou bem a partir daí. Quem sabe a gente também não precisava aprender um pouquinho isso. Bom, eu aponto um problema, eu vejo uma situação que precisa de mudança, isso daqui não está legal, certo, mas será que você já não é parte da solução para aquilo? Será que você já não pode também trazer alguma ajuda para aquela situação que você está vendo que não é legal? Quando a gente começa a se perceber, não só como parte do problema, mas também como parte da solução, rapaz, como as coisas começam a caminhar melhor e mais rápido. Mais rápido. Você
não é parte do problema, ou pelo menos não é só parte do problema. Você também é parte da solução. Ser parte do problema talvez signifique em algum momento simplesmente apontá-lo. Ser parte da solução significa descobrir: eu posso ajudar nisso. Eu posso fazer algo aí para diminuir o problema. E pronto, alguma coisa já começa a se mover. Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer no lugar onde a gente trabalha. E como as coisas, como o ambiente pode ficar melhor se a gente deixa de ser apenas o apontador de problemas e passa a ser também aquele que se dispõe a ser parte da solução. Bom, os apóstolos com isso conseguiram fazer não só com que a igreja continuasse crescendo, como eles fizeram com que surgisse na igreja um novo serviço, o serviço dos diáconos. No finalzinho do livro de Atos, que a gente ouviu hoje, se diz isso: entretanto, ou seja, no meio de tudo isso, a igreja continuava crescendo. Olha que legal, o crescimento não parou, o problema apareceu, mas os apóstolos souberam lidar com o problema como parte do crescimento. E no fim das contas, até o problema ajudou a igreja a crescer mais, porque os apóstolos criaram um novo serviço, um novo ministério, o ministério dos diáconos. A resposta para isso, o segredo para isso é que os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo. E eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para ajudá-los. Olha, essa palavra se repete no livro de Atos. Fulano cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são resposta de Deus no meio das dificuldades que vão surgindo à medida que a gente cresce. Deus não nos dá resposta por meio de papéis, por meio de projetos, por meio de PowerPoint. Deus nos dá sugestões, Deus nos dá soluções, Deus nos dá respostas por meio de gente cheia do Espírito Santo. E os apóstolos eram assim. Gente cheia do Espírito Santo consegue, até no meio de um problema, fazer uma bênção brotar. Esse é o segredo. Existem 2 tipos de gente no mundo. Eu não sei em qual dos 2 você se encaixa. Existem 2 tipos de gente no mundo. Quem foi à Disney e quem não foi à Disney, né? Como diria o Ariano Suassuna, né? E quem transforma um problema em bênção, ou então quem transforma até uma bênção em problema. Aí eu não sei de que lado você fica nessa história. Quem transforma um problema numa oportunidade, quem enxerga no problema uma chance para crescer, para fazer brotar algo novo, beleza. Só que às vezes a gente parece que é da turma dos que escolheram transformar a oportunidade em problema. Então aparece uma coisa boa, aparece uma situação nova, aparece algo a ser... E a gente começa a criar dificuldade. Não. Acho que se a gente for para a turma dos apóstolos, a gente fica melhor acompanhado. Pessoas que transformam problemas em oportunidades. Se há crescimento, vão acontecer problemas, gente. E quem quer algo diferente disso só tem uma solução: não cresce, não caminha, não vive. Agora, se recusar a viver por medo de ter que enfrentar problemas, por medo de ter que aprender, eu acho que é uma péssima escolha. O Espírito Santo não escolhe isso aí, não. O Espírito Santo sempre escolhe nos mover para uma vida nova, uma vida abundante, uma vida que dá fruto. Bom, mas nisso o livro de Atos dos Apóstolos faz a gente pensar um pouquinho nas coisas do nosso dia a dia, nos desafios do nosso dia a dia, mas a gente precisa também olhar um pouco mais alto. E o Evangelho de hoje faz a gente contemplar os horizontes da nossa alma. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
eu virei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus lembra aos discípulos dele que o que nós temos com ele é para sempre, e que ele não vai nos deixar para trás, e que no coração de Deus tem um lugar para a gente, que não vai ser tomado, pelo qual a gente não precisa concorrer, mas do qual a gente não pode abrir mão. E para esse lugar no coração de Deus, e para essa morada na casa do Pai, os olhos da gente têm que nos levar. Nossos olhos buscam aquilo que é o desejo do nosso coração. Então a gente não pode esquecer, há um lugar para mim na casa do Pai. Eu tenho um lugar de filho na mesa da casa do meu Pai. E olhando para lá, a gente passa por essa terra, a gente enfrenta os problemas, a gente cresce e se torna frutuoso, fecundo, mas sem perder de vista o horizonte que puxa, que chama o coração da gente. Jesus começa o trechinho do evangelho de hoje dizendo, não se perturbe, tem uma outra tradução que diz, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam em mim, confiem em mim. Irmãos, um coração ansioso não significa que ele está funcionando melhor. Um coração ansioso, um coração que se deixa perturbar pelas circunstâncias do dia a dia, não quer dizer que ele é mais capaz de lidar com as provas da vida, mas um coração que se deixa perturbar, se agitar por tudo, é um coração que está correndo o risco de esquecer que pode contar com o Senhor. Como se a gente tivesse que dar conta de tudo sozinho. Mas espera aí, quem disse que eu dou conta de tudo sozinho? Não dou, não. Não dou. Não se perturbe o coração de vocês. De vez em quando, se você perceber que o seu coração está agitado ao extremo, opa, espera aí. É como se eu tivesse que dar conta de tudo. É como se eu estivesse levando esse fardo só. Não é assim. Isso não é real. Jesus então diz, olha, você está fazendo um caminho em direção à casa do nosso Pai. E enquanto você caminha, eu não perco você de vista. E enquanto você caminha, eu tenho cuidado de você. Eu acho que Jesus comparou a presença do Pai com uma casa. Há muitas moradas na casa do meu Pai, porque Ele sabe que todos nós precisamos nos sentir abrigados, protegidos em casa. E a gente sente falta disso. Pois Ele lembra para a gente, você tem uma casa, você tem alguém para quem voltar. Acalma o coração, não deixe ele se agitar demais, não. Depois Jesus diz aos seus discípulos uma frase que todo mundo conhece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que, não querendo falar de coisas desagradáveis assim numa manhã de domingo, mas esse evangelho é o evangelho que a gente lê quando a gente vai sepultar os mortos. E é engraçado porque a gente vai no cemitério e às vezes a gente percebe que tem sepultamentos que a gente vai, que o pessoal é da igreja, tá? E tem uns que a gente vai que, última vez que o pessoal foi na igreja, Deus sabe lá quando é que foi. Mas quando a gente lê esse evangelho, começa lá em cima, quando a gente chega nesse pedaço e Jesus diz, eu sou o caminho, fatalmente, todo mundo termina a frase junto com a gente. O padre diz, eu sou o caminho, aí começa, a verdade e a vida. Todo mundo repete junto. E é legal isso, porque mesmo quem não está muito assim na igreja, parece que essa palavra está impressa lá dentro. E numa hora difícil, como é sepultar alguém, a lembrança vem. Mas, irmãos, Jesus não deve iluminar só a hora da nossa morte, Jesus deve iluminar cada dia da nossa vida. Portanto, não é só na hora difícil que a gente lembra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aliás, essa palavra tem tudo a ver com vida, e é por isso que ela é dita no sepultamento.
para lembrar aqueles cristãos, às vezes esquecidos, que a vida que a gente tem com o Senhor, a morte não mata não. Mas a cada dia Ele é o caminho. Uma pessoa que não sabe o caminho é uma pessoa perdida. Só que você tem um caminho, Jesus é o seu caminho. Uma pessoa que ouviu muitas mentiras, é uma pessoa que foi enganada, é uma pessoa que foi traída. Jesus é a verdade, Ele não se engana, Ele não nos engana. Jesus é a vida, Jesus é a vida. Pois então, viva Jesus, viva Jesus, viva do jeito de Jesus, viva junto com Jesus, viva aprendendo de Jesus. Ele é a vida, dinheiro não é a vida, ser conhecido, ser reconhecido não é a vida, Jesus é a vida. Ontem teve um show em Copacabana, não foi? Né? Não imagino, eu já ia falar, alguém foi, de repente, né? Não, então é melhor não perguntar não, mas eu achei engraçado porque ontem passou um filme com a moça que veio fazer o show, né? Ela estava, eu acho que no Copacabana Palace, e aí ela estava vendo o pessoal chegando, sei lá, né? E ela olhou para Copacabana, lotado aquele negócio todo, e eu não sei quem é que estava ali com ela, mas alguém falou para ela, as pessoas estão vindo para ver você, e eu achei tão bacaninha, ela fez assim, eu falei, Deus a conserve, minha filha, porque ela me deu a impressão de entender, essa gente toda, cara, Deus a conserve, para que ela nunca esqueça que aquela fama toda não é a vida. E um dia a gente tem, e no dia seguinte, a gente não tem mais. Jesus disse, eu sou a vida. Viva Jesus, viva Jesus, viva do jeito dele, viva aprendendo com ele, e aí sim, você vai ter uma vida que não vai se gastar, que você não vai correr o risco de ser roubado dela, e ninguém vai roubá-la de você. Jesus começou então a falar sobre o seu Pai, e eu acho muito legal que São Filipe, de repente, vendo Jesus falar do Pai, faz um pedido. Hoje é dia 3 de maio, né? Por acaso, hoje é dia de São Filipe. A gente não está comemorando porque caiu no domingo, mas ele apareceu no Evangelho. Eu falei, ó, que beleza, né? Foi convidado para aparecer na missa de hoje, né? São Filipe ouve Jesus falando do Pai, e Jesus era tão apaixonado pelo Pai, e Jesus queria tanto que a gente soubesse o Pai que é dele, que é da gente, que de repente São Filipe, ouvindo Jesus falar, diz, Jesus, mostra o Pai para a gente e acabou a história. Mostra o Pai, isso basta, Jesus, está bom demais. E Jesus então diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não entendeu. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Irmãos, Jesus veio do Pai sozinho. É o presente do Pai para nós. Mas Jesus volta para o Pai, levando com Ele uma multidão de irmãos. Porque Ele veio para nos dizer do Pai que a gente tem e para fazer de nós filhos de Deus. Se você quer saber quem é o Pai que você tem, olha para Jesus. Seu Pai do céu é desse jeito. Jesus é a expressão, Jesus é o retrato perfeito do coração do Pai. Olha para Jesus e você vai ver como você é afortunado por ter um Pai no céu que é assim. De vez em quando a gente vê na televisão, na internet, alguns cientistas, alguns deles muito incrédulos, e nenhum deles incrédulo por causa da ciência. Nunca esqueçam disso. Muito conhecimento não faz uma pessoa incrédula. O que faz a incredulidade da gente são as nossas escolhas. E às vezes a gente vê cientistas incrédulos, mas ainda, quem sabe, querendo dar uma chance para a fé, e como eles não reconhecem que a incredulidade não tem a ver com a ciência, tem a ver com as suas escolhas de vida,
Eles imaginam que, se eles continuarem olhando em direção ao fundo do universo, e se eles descobrirem a última estrela, talvez por trás dela, quem sabe eles também não vão descobrir que existe um Deus. E toda vez que eu escuto isso, algum cientista falando, quem sabe, porque talvez, imaginando que por trás da última estrela vai encontrar Deus, eu fico pensando, meu Deus, está buscando o lugar errado. Porque Jesus não disse, busque atrás da última estrela e você vai descobrir que há um Deus. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Deus não é um distante fazedor de mundos ocos ou frios. Deus é Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. E quem olha para Jesus descobre Deus. Esse Deus que fez o universo, esse Deus que é princípio sem princípio, esse Deus que faz o universo, sei lá, se mover, se expandir, esse Deus tem coração de Pai. E a gente só descobre como Ele é quando a gente vê Jesus perdoando pecadores, Jesus curando gente sofrida, Jesus ensinando a gente sobre as belezas do reino e da casa do Pai. A gente só descobre Deus olhando nessa direção. Quem me vê, vê o Pai. Esse é o horizonte da alma da gente, a casa do Pai. Para lá a gente caminha. Dessa segurança a gente precisa. Jesus é o caminho, ande por Ele. Jesus é a vida, viva Jesus Cristo. Viva essa vida intensa, cheia de paz, cheia de leveza, porque é uma vida de filho, de quem sabe que é amado. Jesus termina o evangelho de hoje ainda dizendo uma coisa que, se não fosse Ele que tivesse dito, eu nem acreditava. Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu faço, porque eu vou para o Pai. É como se Jesus dissesse, olha, eu sou a fonte de vitalidade, de energia para vocês viverem. Eu agora volto para o Pai, eu agora me assento à direita do Pai, e se eu sou a fonte de vitalidade, de energia de vocês, se vocês continuarem conectados em mim, vocês vão fazer coisas ainda maiores, vocês vão chegar a ainda mais gente, vocês vão levar essa boa nova mais longe. Pensa que coisa incrível. Jesus, durante a sua vida terrena, nunca saiu da Judeia, da Galileia. Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas por causa dele, por causa da sua conexão com ele, Paulo chegou até a Itália e dizem alguns que até a Espanha. São Francisco Xavier chegou até o Japão. Por causa de Jesus, teve gente que chegou longe. Jesus, durante a sua vida na terra, conheceu quantas pessoas? No tempo de Jesus, viviam em Nazaré umas 200 pessoas, nem isso talvez. Quantas pessoas conheceram Jesus em Jerusalém durante as festas da Páscoa? Talvez algumas milhares, mas aqueles que estão conectados com Jesus, levaram o nome de Jesus ao mundo inteiro. Hoje, nossa mãe, a gente na Índia, no Paquistão, há tribos no interior da África, todos sabem falar do seu jeito o nome de Jesus, porque houve gente que fez coisas maiores, chegou mais longe, para levar a Ele, porque a fonte de vida é Ele, não é a gente, mas quem está conectado com Ele faz coisas ainda maiores. Quem sabe o Senhor não quer contar comigo e com você, para que essas coisas aconteçam. Irmãos queridos, se nós cristãos soubéssemos melhor e fôssemos mais gratos por tanto que a gente tem recebido de Deus, nossa, esse mundo ia ser um pouquinho melhor. Porque a gente não é só parte do problema, a gente é parte da solução. Se a gente esquece disso, esse mundo fica mais escuro, porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo.
E se aqueles que são a luz do mundo não brilham, uma parte da solução fica sem acontecer. De que lado a gente decide se alinhar hoje? Eu vou continuar do lado daqueles que transformam oportunidades em problemas, sempre encontro um problema, um defeito, reclamo, ou eu vou transformar problemas em oportunidades, em bênçãos? Pessoas cheias do Espírito Santo, que enxergam mais longe com o coração, fazem assim. Que a gente possa hoje, com a ajuda do Senhor, alargar os horizontes da alma da gente, e nas pequenas coisas de cada dia, que a gente possa ser a pessoa certa no lugar certo. Nunca pense durante essa semana que você é a pessoa certa no lugar errado, ou que você é a pessoa errada no lugar errado, na hora errada. Não pense isso não. Você é a pessoa certa no lugar que é preciso. Ali, Jesus Cristo conta com você, e você pode fazer grandes coisas, mesmo em pequenos gestos, coisas que podem fazer bem para o coração de muita gente. Que o Espírito Santo ajude a gente a enxergar o tanto que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós.